Paz, queridos, boa noite. Graças a Deus por mais esse privilégio que nós temos, apesar da pandemia, apesar da crise, apesar das dificuldades, a gente pode estar aqui, juntinho, louvando, adorando a Deus. Eu aqui na minha casa, você aí na sua, mas o nosso Deus, ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Essa situação, ela abriu a nossa mente em muitos aspectos. Vou falar um pouquinho por mim, Eu nasci num berço cristão, posso dizer isso, Meus pais sempre foram cristãos, então eu nasci num berço evangélico, sempre tive o hábito de ir à igreja, de cultuar no templo. E eu confesso para vocês que eu não lembro na minha história, de cristão, nesses 45 anos, eu não lembro de eu ter ficado 2 meses sem ir na igreja, sem ir no templo propriamente dito, entre aquelas 4 paredes. E nós estamos aí há praticamente 2 meses sem podermos cultuar dentro do templo, da chamada igreja física, as paredes. Mas graças a Deus que nós aprendemos já há muito tempo atrás que nós que somos o templo do Espírito Santo, que culto é vida. Culto não é simplesmente um lugar onde a gente se encontra, culto é um estilo de vida. Eu cultuo a Deus com a minha vida, com a maneira que eu vivo. É a maior prova que eu confio em Deus, que eu amo a Deus, que eu acredito em Deus. Então a maneira que você vive realmente mostra se você crê em Deus ou não crê em Deus, se você está cultuando a Deus ou não está cultuando a Deus. Hoje eu queria que você ficasse bem atento, Vou trazer uma palavra, eu creio que vai falar ao seu coração, mas eu queria que você que não está com dificuldade, você que não está com luta, você que não tem nenhum problema, você que está, como se diz, num mar de rosas, sua vida está um mar de rosas, pode mudar de mensagem. Vai para outro Face aí, vê outra ministração, que essa palavra não é para você. A palavra que eu tenho hoje é para você que está passando por um momento adverso. É para você que está faltando um pouquinho de alegria no seu coração. É para você que está vendo a situação, Está vendo as coisas acontecerem e não está encontrando fé, não está encontrando esperança, está desanimando em meio a tantas situações difíceis que você está enfrentando. Então, querido, se você está nessa situação, se você tem aí alguma causa impossível, se você tem alguma coisa que está te incomodando, que está tirando a sua paz, que está roubando a sua alegria, que não está deixando você ser feliz, que está tirando o sorriso do seu rosto, aquele sentimento gostoso que a gente tinha de estar alegre, muitas das vezes por nada. Se está faltando isso para você, eu queria falar com você hoje, eu queria que você ficasse aí, porque hoje eu quero falar com você que já pensou em desistir, e com você que até já desistiu. Mas do que? Não de tudo, porque a gente fala muito desistir do casamento, desistir da esposa, dos filhos, do emprego. A gente sempre está condicionado a desistir de outras coisas, colocando como fora de nós. Mas talvez você está aí, você já desistiu de você mesmo. Você mesmo olha para você e não vê mais esperança. Você mesmo olha para você e fala assim, não tem mais jeito mesmo. Porque enquanto nós estamos desistindo de outras pessoas, a gente ainda está bem com a gente mesmo. Mas o duro é quando a gente desiste da gente. É quando a gente já não encontra mais força dentro da gente. Então hoje eu queria falar um pouquinho a respeito até da tal da resiliência, Uma coisa que a gente ouve e fala muito. Eu queria que você pegasse seu dicionário depois da ministração da mensagem, Ou o seu celular, que hoje a gente tem o Google, Você põe ali, você já sabe o significado, os sinônimos, o que significa resiliência. Mas resumindo aqui, resiliência é a capacidade da gente dar a volta por cima em meio a uma adversidade. Então vamos imaginar, aconteceu uma coisa ruim comigo, aquilo tinha tudo para me abater, aquilo tinha tudo para mim fazer desistir, mas eu usei aquilo do trampolim e eu dei a volta por cima, Se nós olharmos as pessoas bem-sucedidas na vida, Henry Ford, Rockefeller, quantas pessoas bem-sucedidas, o dono do McDonald's, Se você já assistiu o filme dele, você vai ver que foram pessoas que começaram e as coisas que elas começaram não deram certo, faliram, se afundaram, deu tudo errado, andaram para trás, mas elas não desistiram. Resiliência é a capacidade de não desistir em momentos adversos, em momentos de tempestade, em momentos de crise.
Talvez a resiliência a gente encontra na palavra de Deus quando Paulo diz: quando estou fraco é que estou forte. Porque a resiliência é exatamente isso. É quando eu não tenho mais esperança, quando parece que tudo perdeu, eu vou lá e busco uma força que parece que não tinha mais. Mas como a Bíblia diz, como já foi falado hoje, os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Aí as 40 diz isso. Os jovens se cansam, se fadigam, até os mancebos, até os jovens se cansam, se fadigam. Mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Resiliência, querido, seria como um elástico. Então você estica o elástico. Só que a hora que você solta, ele volta ao normal, ele volta àquilo que ele era. Então é em relação a isso que eu queria falar com você hoje. E eu queria ler um texto que fala especificamente disso. Esse texto ele expressa abertamente isso. É nítido, é claro, um texto que foi escrito há 2.650 anos atrás aproximadamente. Um texto que está escrito lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Um texto que a maioria de nós já vimos e ouvimos ele dezenas, centenas de vezes, que fala de Jeremias na casa do oleiro. Então eu queria ler Jeremias capítulo 5, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 apenas. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O que eu queria compartilhar com você hoje, querido, é falar de um Deus que não desiste de nós. Eu sei que esse vídeo está chegando, aos membros da nossa igreja, mas eu sei que isso não tem fim, ele vai chegar a muitas outras pessoas. Talvez você que frequenta a igreja até ouviu eu ministrar essa palavra lá algumas vezes, mas a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela renova todo dia. Querido, eu quero falar para você que está me ouvindo de um Deus que não desiste de nós. Você sabia disso? Nós desistimos facilmente. A gente desiste das coisas muito facilmente. Comecei a estudar, não gostei da matéria, desisti da matéria. Comecei um emprego, discuti com o chefe, desisti do emprego. E assim a gente vai. Vou começar a tocar, Nós estamos aí no Pedro tocando, Mas eu já tentei tocar. Eu lá atrás, na minha juventude, eu quis ser músico, eu quis aprender a tocar violão, mas a hora que eu comecei, querido, não dá muito trabalho, eu desisti. Não é fácil. Quantas coisas que a gente desiste. A Amanda está falando aqui que é fácil para você, viu, Amanda? Para mim não é não. Para mim foi difícil. Logo teremos o Lucas aí, músico também, viu, Pedrão? Tá treinando o Lucas aí, logo vai ser um musicão aí também. Então, querido, a grande questão é que nós somos filhos de um pai que não desiste. E nós temos que começar a imitar esse pai. Aqui, olha o contexto desse texto. Deixa eu fazer uma explanação do que eu vou falar para você hoje. Primeiro eu vou falar desse contexto. Jeremias é um profeta. Jeremias é um homem usado por Deus. Jeremias, ele praticamente é o sucessor de Isaías, Jeremias começou a profetizar 60 anos depois do profeta Isaías. E Jeremias é aquele que ele está profetizando o antes e durante o cativeiro de Israel. Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia e ficam lá por 70 anos, como Deus havia determinado, devido à incredulidade, devido à idolatria, devido ao pecado contínuo do povo de Israel, Deus tem que usar essa ferramenta, de deixar o inimigo invadir Israel. Vem Nabucodonosor, invade Israel e leva muitos cativos para a Babilônia e praticamente destrói toda Israel, toda Jerusalém.
E agora Jeremias é aquele que está avisando o povo disso. Jeremias está vendo que o povo está em pecado, que o povo está em idolatria, que o povo se desviou de Deus, que o povo já não tem Deus como a sua fonte única e inesgotável de recursos. O povo agora está buscando outros deuses, o povo agora está fazendo coisas que não agradam a Deus, estão sendo idólatras, adorando outros deuses. Hoje talvez você não está adorando outro Deus, você que pensa. O seu carro pode ser um Deus, a sua casa pode ser um Deus, o seu emprego pode ser um Deus, o seu filho pode ser um Deus que você está adorando mais do que o Deus verdadeiro. Quantas coisas hoje que nos divide com Deus, quantas coisas hoje que coloca nós contra o nosso próprio Deus. Por quê? Porque a gente fica pesando na balança. A gente fica entre adorar a Deus e fazer a nossa vontade, entre servir a Deus e servir a nós mesmos. E nós precisamos entender, querido, que Deus, Ele é único. E Deus, Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser engrandecido. Onde estaria nós se não fosse esse Deus? Por isso que eu estou falando para você hoje de um Deus que não desiste de nós. Essa história, ela cabe muito nos nossos dias atuais. Porque Jeremias, ele está desistindo. Ele fala com o povo, ele avisa o povo, ele profetiza, ele vai lá, ele prega, fala, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe aquela sensação que você, pai e mãe, tem? Você fala para o filho, parece que ele não ouve, né? Você que é professor, que tem um aluno lá meio burrinho, que não vai para frente, você ensina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e ele não progride. Esse é o sentimento de Jeremias. Ele está pregando com um povo que parece que é surdo. Ele está falando com um povo que parece que não está ouvindo, entendendo o que ele está falando. Porque tudo que Jeremias manda o povo fazer, não é Jeremias mandando, Jeremias é o profeta. Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, vai lá e fala isso para o povo. Aí Jeremias vai lá e fala: povo de Israel, Deus está falando isso, se arrependam, se humilhem, se convertam dos seus maus caminhos, volte para Ele, porque senão vai vir um juízo, senão o pecado que está entre vocês, ele vai crescer cada vez mais, vocês vão se distanciar ainda mais de Deus, e quanto mais vocês se distanciar de Deus, mais vulnerável vocês ficam ao inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Israel, eles se contaminaram tanto, eles se isolaram tanto da presença de Deus, que eles começaram a fazer coisas terríveis. Aí vem o profeta, fala: parem de pecar, parem de fazer idolatria, parem de fazer coisas que não deveriam fazer, mas o povo não ouviu. E isso causou uma tristeza muito grande na vida de Jeremias. Sabe o que Jeremias falou? Esse povo não tem jeito, eu vou desistir desse povo, deixa quieto, eu vou buscar fazer a minha felicidade, fazer a minha vontade, vou tentar correr atrás da minha namorada, né, que eu abandonei para servir a Deus, e vou casar, vou ter minha família. Jeremias está nesse ponto, ele está no ponto de desistir. Podemos dizer que Jeremias está até meio depressivo, de tanta frustração, de tanta angústia, de tanta coisa que ele viu que o povo fez que não agradava a Deus, dele ver que falando com o povo, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Querido, eu sei que é isso como pastor, né? Há 23 anos pregando, tem hora que a gente dá aquela desanimada, porque você ensina e muitas das vezes parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Você explica, você prega, e quando você vê, o povo está fazendo tudo errado de novo. Tem hora que o sentimento é esse, é um sentimento de desistir, é um sentimento de jogar a toalha, é um sentimento de falar: deixa para lá, eu vou cuidar da minha vida. Eu, como pastor, não vou falar que já não pensei nisso várias vezes, dezenas, talvez centenas, quem sabe até milhares, né? Eu não fiquei marcando, mas não foi só uma, foram várias vezes. Quer saber de uma coisa? Esse povo não tem jeito. Para que ficar pregando na igreja? Para que ficar falando? Adianta, eles vão lá, domingo a domingo, né? Tá lá ouvindo, quando você vê, vai lá e faz a burrada, faz o que não deveria fazer, adultera, mente, faz coisas que não deveriam fazer, pecam, falam mal uns dos outros, brigam entre si,
difamam. Ô povo difícil, mas eu me incluo, que eu faço parte desse povo também, eu também não sou fácil. Agora o que nós percebemos aqui é que Deus não desiste de nós. E é por isso que ele ele quer dar uma lição para Jeremias. Olha que coisa interessante. Deus quer mostrar para Jeremias como ele trabalha. E aí Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, vem cá. Estou vendo aí você abatido, estou vendo você aí frustrado, decepcionado, angustiado, deprimido, porque você está olhando que o povo não muda, você está olhando que tudo que eu estou mandando você falar, o povo está ouvindo, mas está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Jeremias, faz o seguinte: sai aí dessa deprê sua, da sua casa, e vai lá ver como o oleiro trabalha. Jeremias sai da casa dele, ele é de Israel, né? Estou falando de 2.600 anos atrás, onde os utensílios eram feitos todos de barro, panelas, jarros, vasos, todos eles moldados por vaso. Então olaria era algo corriqueiro. Olaria na época de Jeremias, querido, era como pet shop hoje. Toda esquina tem um. Era como barbeiro, né? Cabeleireiro. Toda esquina hoje tem um cabeleireiro lá, um barbeiro. Então olaria era assim. Tinha muitas olarias em Israel. O comércio, o maior comércio que tinha era esse. E aí Jeremias sai de casa e vai, talvez na esquina da rua, e lá tem um oleiro trabalhando. Ele entra ali, ele vê aquela olaria e ele começa a observar, e ele vê aquele homem com barro na mão, e aquele homem ele vai mexendo como se ele estivesse pedalando, né? E uma roda vai girando em cima, e ele pega aquele barro, ele vai moldando aquele barro, e aquela roda vai girando, e ele vai dando forma àquele barro, e aquele barro vai se formando, aquilo que era um barro, de repente vira um vaso bonito, um vaso grande, bonito. E aí Jeremias está olhando aquilo, está impressionado de ver a habilidade, a capacidade do oleiro, mas de repente, numa manobra ali, num tocar das mãos, aquele barro se desfez, aquele vaso que estava praticamente pronto se desfez na mão do oleiro, e aí desmanchou e virou barro de novo. O oleiro pegou aquele barro, começou a amassar, macetar, socar aquele barro, e de novo, usou o mesmo barro. Ele não pegou aquele barro e jogou fora e pegou um outro barro, não, ele usou o mesmo barro. Essa foi a mensagem para Jeremias. Ele pegou o mesmo barro e agora ele começa de novo ali, a roda vai girando e o oleiro vai trabalhando, e ele consegue de novo fazer um vaso. E a impressão que Jeremias tem é que aquele segundo vaso é mais bonito do que o primeiro. E agora o oleiro vai trabalhando e ele consegue terminar, ele consegue concluir. Aquele vaso fica bom, aquele vaso fica perfeito. Aí o oleiro pega aquele vaso, coloca do lado, deixa lá para secar, vai para o forno, e agora aquele vaso está pronto, está perfeito. Essa é a mensagem que Deus dá para Jeremias. Aí Jeremias volta para casa e Deus fala para Jeremias: e aí Jeremias, o que você viu? Aí Jeremias: eu vi um cara trabalhando lá. Então Jeremias, o que aconteceu? O vaso se desfez na mão do oleiro, ele pegou lá o barro e fez um novo vaso. E não foi com o mesmo barro, Jeremias? Deus falando para Jeremias: Jeremias, foi com o mesmo barro. Aí essa é a mensagem que Deus fala para Jeremias: então Jeremias, se o oleiro não desiste do barro, se o oleiro não desistiu daquele barro, eu vou desistir do meu povo, eu vou desistir da minha nação, eu vou desistir dos meus filhos, eu vou desistir do povo de Israel. Assim como o oleiro, Jeremias, trabalha com o barro, assim é Israel na minha mão. Eles são como um barro, eles ficam grandes, depois viram pequeno de novo, se desfazem de novo, mas eu vou lá e trabalho na vida deles de novo, cresço, faço eles crescer de novo, depois eles quebram de novo, mas eu vou lá e transformo a vida deles de novo. Eu sou um Deus resiliente, eu sou um Deus que não desiste fácil. Querido, Deus é isso. O Deus que eu sirvo é esse Deus, é um Deus que não desiste de nós. Deus diz para Jeremias: se o oleiro não desistiu do barro, eu vou desistir do meu povo. Eu vou desistir do meu povo? Não, eu não vou desistir do meu povo. Querido, entenda algumas coisas para minha e para a sua vida hoje, que vão ser muito importantes.
que esse texto tem a ver comigo e com você? Esse texto tem tudo a ver comigo e com você. Porque a exemplo do que aconteceu com Jeremias, que ele quis desistir, isso também acontece com a gente. Assim como ele viu que o barro na mão do oleiro se estragou e depois ele fez um novo vaso, assim também na nossa vida muitas coisas estragam na nossa mão. Quantas coisas que já não estragou na nossa mão? Quantas coisas que a gente começou e não deu certo? Quantas coisas que ficou no meio do caminho? Esse texto ele tem tudo a ver com nós hoje. Quantos desejos que a gente tinha, quantos projetos que a gente estava trabalhando e ele se desfez. Quantas pessoas que estavam no casamento marcado. Nós temos um casal aqui que graças a Deus marcou o final do ano. Aí foi, você viu, André, como foi bom a prudência do marido. A André queria casar no começo do ano, antes da pandemia. O Pedrão não casar no fim, tá vendo? O Pedrão já sabia que a pandemia vinha. Ele já sabia que ia acontecer tudo isso, viu? Aí agora, eles marcaram, graças a Deus, no final do ano vai estar tudo bem, o casal vai ser uma maravilha, os quadrigêmeos vão vir, né? Depois que casar, e vai ser uma bênção. Querido, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas que estavam com o casamento marcado, buffet, casamento, tudo pronto, de repente veio a pandemia, agora não dá para casar mais, não pode casar, já pago a festa, no sábado a festa toda pronta, os convidados já tinham recebido o convite, tudo, vem a ordem, não pode mais se ajuntar, você tem que mandar um zap lá para os convidados, o buffet liga, fala, olha, eu já fiz as coisas, mas infelizmente a ordem é não podemos mais nos reunir. Quantos sonhos foram frustrados? Você tinha começado um projeto, um comércio, né? Você estava tudo animado, 2020 vai ser o ano da minha prosperidade financeira, 2020 eu vou ser bem sucedido financeiramente. Você começou lá o seu comércio, de repente, fecha. 2020 é o ano da virada, estou trabalhando no meu emprego, vou ser promovido. 2020 você foi mandado embora. Você está aí desempregado. Quantos projetos não parou na sua mão? Quantos projetos não se desfez ali? Querido, quantas pessoas, quantas milhares, milhões de pessoas estão vivendo essa frustração hoje? De planos, de coisas que eles começaram no começo desse ano e agora estamos no 5º mês do ano e todos esses projetos foram pego ralo. O sonho acabou, o sonho se estragou, tudo aquilo que você tinha projetado esse ano, vou viajar, talvez você tinha projetado mês de maio, agora você estava com uma viagem marcada e agora você está de quarentena na sua casa sem poder sair. Quantas coisas você tinha projetado, quantas coisas você tinha planejado e que foram por ralo, que não deu certo. Querido, a vida da gente é um constante aprendizado. É por isso que resiliência é fundamental, porque não é a primeira crise que estamos vivendo, e desculpe a minha sinceridade, também não vai ser a última. Crises vêm e vão, crises são como tempestades, elas aparecem, está tudo bem, de repente, pum, as coisas mudam, do nada, você está lá numa paz, uma tranquilidade, de repente tem uma calamidade, o telefone toca, alguém sofreu um acidente, alguém morreu, você fica sem chão. Querido, isso faz parte do dia a dia nosso. Ou a gente aprende a ser resiliente, ou a gente aprende a confiar em Deus, ou a gente aprende com o nosso Pai. Assim como nós servimos um Deus que não desiste de nós, nós também não podemos desistir facilmente das coisas. Casamento tem uma dificuldade ali, o marido olhou torto para a esposa queimou o feijão, pronto. Você para. Não quero mais saber de casamento. Filhos, hoje, meu Deus do céu. As pessoas hoje não querem mais ter filhos. A pessoa tem um filho hoje e fala, pelo amor de Deus, filho dá muito gasto, não quero mais ter filho não. Fica uma noite inteira acordada com o filho lá com febre, não dormia a noite inteira, filho dá muito trabalho.
A gente vive nesse sentimento constante de desistir, e agora essa crise, ela potencializou isso, porque toda crise, ela potencializa aquilo que a gente já tem dentro de nós. Tem pessoas que falam assim, o dinheiro transforma as pessoas. Não, querido, o dinheiro potencializa o que as pessoas têm. O poder mudou fulano, mudou ciclano. Não, o poder potencializou. Então as coisas, ela tem o poder de potencializar aquilo que nós já somos. Então nós já éramos pessoas frágeis, nós já éramos pessoas fracas, nós já éramos pessoas que desistiam facilmente das coisas. A crise, ela potencializou isso. Por isso que a depressão está aumentando, por isso que o suicídio está aumentando, por isso que os problemas familiares estão aumentando, a violência doméstica está aumentando, as crises conjugais estão aumentando. Por quê? Porque a crise potencializa aquilo que nós já somos. Agora, se eu sou um servo de Deus, se eu sou um cara que tem fé, que crê em Deus, o que a crise faz? Ela potencializa a minha fé, ela potencializa a minha convicção que Deus existe. Tem pessoas hoje que estão virando ateias, desistindo, achando que Deus não existe. Por quê? Porque a fé dela já era uma fé frouxa, já era uma fé frágil, já era uma fé sem convicções. Mas aqueles que confiam em Deus verdadeiramente, querido, a crise, ela potencializa. É agora que eu creio mais em Deus, é agora que eu acredito mais em Deus, é agora que eu dependo mais de Deus, é agora que eu vou buscar mais a Deus, é agora que eu vou me despejar mais diante dele, que eu vou orar mais, que eu vou clamar mais. É isso que a crise faz nas nossas vidas. Agora tem um monte de crente, estou desistindo, Deus não me ama, o que eu vou fazer? Perdi o emprego, minhas finanças foram embora, meus planos acabaram. Querido, os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Então, se essa crise fez com que algumas coisas se estragassem na sua vida, se estragassem na sua mão, confie em Deus, espera nele, descansa nele, deposite toda a sua esperança nele. Salmo 37, versículo 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Olha o que esse texto nos ensina hoje. Vamos trazer para o contexto de agora. O que eu e você podemos aprender com esse texto de Jeremias? Nós aprendemos 3 lições. Queria que você, se você estiver anotando aí, anote. 3 lições que você vai aprender hoje com a crise, com essa dificuldade que você está passando, com esse momento difícil de pandemia, desemprego, problema conjugal, dificuldade com os filhos, contas, saúde, preocupação. Se hoje você espia, será que eu estou com coronavírus? Será que eu vou morrer? Se hoje você acorda um pouquinho mais febril, um pouquinho quente, eu estou com febre, será que eu estou com coronavírus? Será que eu vou morrer? É um medo, é uma angústia, é uma falta de fé, é uma falta de confiança em Deus. Querido, vamos aprender aqui por que as coisas estragam, por que as coisas acabam facilmente, por que elas são tão frágeis. A primeira coisa que nós aprendemos, a primeira lição, querido, que eu aprendo aqui, é que a vida é feita de coisas ordinárias. Não estou xingando ninguém não. O que é uma coisa ordinária, querido? É coisa comum, coisa do dia a dia. Sabe o almoço, o arroz e feijão que você come ali? É uma coisa ordinária, é uma coisa que você faz todos os dias. Na Câmara dos Deputados, nas sessões legislativas, existe a sessão ordinária, que são sessões que ela tem dia e hora já pré-agendados para acontecer. É algo comum, é algo corriqueiro. Quando se fala de uma sessão extraordinária, que não estava no roteiro, ela não estava na programação, por isso que fez algo extraordinário. Mas o ordinário não, o ordinário é algo comum. Às vezes nós estamos tão focados no extraordinário, nós estamos tão focados em fazer coisas além da nossa capacidade, que nós não fazemos o comum do dia a dia. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a vida é feita de coisas comuns, coisas do dia a dia. Casamento não acaba por causa de coronavírus, casamento não acaba por causa de crise financeira, casamento não acaba por falta de amor conjugal, não, casamento acaba por falta de bom dia, que é algo tão comum, é algo tão ordinário, é algo tão do dia a dia. Casamento acaba por falta de sorriso, casamento acaba por falta de empatia, se colocar no lugar do outro. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que as coisas acabam
as coisas desmoronam nas nossas mãos, não é porque nós estamos fazendo algo extraordinário. Quantos casamentos que o marido fala assim, minha mulher largou de mim porque eu nunca tive dinheiro para levar ela para Paris. Não, querido, tem muita gente que levou a mulher para Paris e ela partiu, ficou lá em Paris e ele voltou sozinho, né? Não é levando para Paris, não é levando para Dubai que vai mudar o seu casamento, querido. Seu casamento, ele subsiste com coisas do dia a dia, é os carinhos diários, é aquele guardanapinho no ombro, na hora que ela está lavando louça e você está ali do lado ajudando a enxugar a louça. São coisas tão simples que pode manter um casamento. Uma família, querida, ela não acaba por causa de crise, por causa de coronavírus. Família acaba por falta de carinho, por falta de amor, por falta de empatia de novo, por falta de beijo, por falta de abraço. É falta dessas coisas comuns, essas coisas do dia a dia. Essas coisas que está faltando a gente ser mais gentil, está faltando a gente pedir licença quando vai passar na frente de alguém, está faltando a gente bater na porta antes de abrir, está faltando a gente dentro do corredor do mercado, né, falar obrigado quando a pessoa para e deixa a gente passar, está faltando o sorriso de agradecimento no trânsito, quando alguém está querendo entrar e você deixa a pessoa entrar no seu lugar, ou você mesmo, ou ela deixou você dá um tchauzinho e agradece. Essa falta de gentileza do dia a dia. Nós estamos vivendo um povo extremamente egoísta, arrogante, presunçoso, um povo sem afeto, um povo que não cumprimenta mais ninguém. Estamos no semáforo, vemos uma pessoa vindo ao nosso encontro para pedir alguma coisa, a gente já ergue o vidro, já disfarça, já olha para o lado, já começa a mexer no rádio, para nem olhar para a pessoa, ainda que você não tenha dinheiro para dar para a pessoa, mas dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite, dê um Jesus te ama. É coisa simples, querido. A primeira coisa que a gente aprende aqui então é que a vida é feita de coisas simples. Quantos de vocês estão aí passando fome? Ninguém está passando fome. Você não está chorando, você não está angustiado, desesperado porque você está com fome. Você está angustiado, desesperado porque você não está conseguindo manter o seu padrão. Você não está conseguindo manter os seus caprichos. Você comia 3, 4 vezes por semana fora, agora você não tem mais condições, você fica, eu não tenho dinheiro. Você pagava as contas em dia, agora você vê lá as contas, lá 2, 3 parcelas lá para pagar, luz vencendo, eu não tenho. Não, mas a luz não foi cortada. A água não foi cortada, a comida está na despensa, mas você está angustiado, você está, por quê? Porque você está olhando para coisas extraordinárias, está querendo fazer coisas fora do comum, sendo que Paulo ele fala assim, tendo sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Nós somos um povo insaciável, como é difícil satisfazer a nós mesmos, vamos reconhecer isso, querido. Nós nunca estamos satisfeitos, nós estamos sempre reclamando, questionando. Querido, mas aprenda que a vida é feita de coisas simples, é coisa do dia a dia. Dê mais bom dia para sua esposa, mais boa noite para o seu marido, dê mais beijo nos seus filhos, dê mais afeto, desligue mais a televisão, passe mais tempo juntos. Quantos de nós que já perdemos familiares queridos? Se meu pai estivesse aqui, ia dar um beijo, um abraço, mas ele não está mais, mas a mãe está, o filho está, a esposa está. Demonstre com afeto que você ama as pessoas que estão do seu lado. Então, querida, a vida é feita de coisas comuns. Você não precisa ir no espaço, você não precisa ter tudo que você quer para ser feliz, não. Você só precisa ser feliz com o que você já tem, e aí realmente você vai ser feliz, você vai ter paz. Ateísmo, querido, sabe o que é o verdadeiro ateísmo? Não é falar que não acredita em Deus. O verdadeiro ateísmo é ingratidão. Isso é ser ateu. Você pode estar dentro da igreja, você pode conhecer a Bíblia inteira ali, mas você pode ser um ateu. Se você é um cara ingrato, se você é uma mulher ingrata, se você é um filho ingrato, você é um ateu. Você não acredita em Deus. A maior forma de ateísmo é ser ingrato. Porque você, em vez de agradecer por uma pandemia dessa, numa crise dessa, você está tendo que comer, você está tendo que vestir, você numa crise dessa está reclamando. Não estou conseguindo fazer hora extra no meu trabalho.
Meu patrão falou que vai diminuir o meu salário. Graças a Deus que você está trabalhando. Seja grato pelo que você tem. Ah, você está desempregado, mas graças a Deus você tem um seguro-desemprego, você tem ajuda social do governo, você tem a cesta básica que estão se entregando. Agradeça aquilo que você está tendo e pare de olhar aquilo que você não tem. A vida é feita disso. Uma pessoa grata, ela já é melhor do que qualquer outra. Você vai encontrar pessoas muitas das vezes muito mais felizes morando muitas das vezes numa favela porque tem o coração grato, do que outras pessoas morando em palácios, mas que são miseráveis por dentro, não tem alegria, não tem paz. Por quê? Porque são ingratos. Então a primeira coisa que você tem que aprender aqui é que a vida é feita de coisas ordinárias, coisas do dia a dia. Então seja grato, agradeça pelo ar que você respira, agradeça pelo fôlego de vida que você tem, agradeça por você não estar doente. Olha quantos motivos eu estou te dando para te agradecer. Agradeça porque você tem água potável para tomar. 1/3 da população do mundo não tem água potável como nós temos para tomar. Agradeça a Deus que você está numa casa que tem energia elétrica. Milhões de pessoas não têm energia elétrica. Oh, querido, agradeça porque você tem várias peças de roupa. Então tudo que você vai fazer, agradeça. Quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua vida? Pare de reclamar e comece a agradecer. Sua vida não vai mudar se você ganhar na Mega Sena, se você ganhar na loteria, se você realizar todos os seus sonhos, se você viajar e conhecer o mundo inteiro. Sua vida vai mudar quando você for grato por aquilo que você já tem. Então seja grato por aquilo que você já tem. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já tem te dado. Aí você vai ver a sua vida mudar. Então, primeira coisa, voltando, a vida é feita de coisas comuns, coisas do dia a dia. Então seja mais grato. Dê mais bom dia. Fale mais obrigado. Peça mais. Peça por favor. Quando você pede por favor, querido, as coisas mudam. Então, seja grato. Seja grato. E aí você vai ver as coisas mudando na sua vida. Primeira coisa, a vida é feita de coisas simples e coisas ordinárias, coisas comuns. Agradeça mais. Dê mais bom dia. Peça licença, peça desculpa e fale por favor. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que a vida da gente é muito frágil. Oh, querido, aprenda isso. A sua vida e a minha vida é muito frágil. Toda casa tem louça, né? Aqueles que casaram já há algum tempo, eles têm aquelas taças que eles ganharam, aqueles pratos de porcelana, que fica tudo guardadinho. Aí chega uma pessoa, uma visita em casa para almoçar, para tomar alguma coisa, e vai lá, pega aquela taça, pega aquela prato de porcelana, e aí só que aquilo suja. Aí você coloca na pia. Só que você não lava aquilo como um copo de extrato tomate elefante. Hoje nem tem mais, né? Antigamente os copos na casa era tudo de extrato tomate. Hoje já tem uns copos chiques, né? Requeijão. Hoje as coisas mudaram muito. Mas tudo aquilo que você tem na sua casa que é frágil, o que você faz? Você tem mais cuidado, não é? Você tem mais cuidado. Você trata aquilo com mais delicadeza. Você pega aquilo e na hora de lavar, você pega a esponjinha ali porque você não quer que quebra. Você não quer quebrar aquela louça de porcelana que veio da sua avó. Você não quer quebrar aquela taça de cristal que você ganhou de um tio no seu casamento. Então, por ser frágil, você tem mais cuidado. Sim ou não? Você não tem mais cuidado com coisas frágeis? Então, querido, a segunda coisa que eu quero que você aprenda aqui é que nós somos frágeis. E as pessoas que convivem ao nosso redor também são frágeis. E a gente tem que ter mais cuidado para lidar com essas pessoas. A gente está se machucando muito. A alma da gente é frágil. A gente se magoa e se machuca hoje muito facilmente. É impressionante hoje como nós somos melindrosos. Nós somos dodói. Não me rele, não me toque. Querido, na verdade, segundo os psiquiatras, psicólogos, nós somos a geração mais frágil que já viveu no mundo, na história da humanidade.
na história do Homo sapiens, do Neandertal, né? Pegarmos lá os antepassados, os homens da caverna, as cavernas, né? Nós somos a geração mais frágil que já existiu. Qualquer coisinha nos magoa, qualquer coisinha nos chateia. Um link que dão assim para você, ó. A pessoa dá um joinha, você faz um comentário no Facebook, teve 200 joinhas, você ficou feliz. Aí teve 2 que fez assim, ó. Você já ficou triste. Você já ficou angustiado, né? Eu não estou vendo joinha aí, ó. Eles queriam dar um joinha aí. Aí a pessoa dá um joinha para baixo, você, porque a gente se entristece muito fácil hoje. Nós somos muito frágeis hoje mais do que nunca. Querido, nós temos que aprender a lidar com as pessoas. Até para falar a verdade, hoje nós temos que ter uma capacidade enorme, né? Nós temos que ser um pouco de psicólogo para poder falar com as pessoas ali, para poder falar a verdade para elas. Então, a segunda coisa que eu quero que você aprenda hoje é que a vida é feita desse material muito frágil. A gente se entristece, a gente se angustia, a gente se desespera muito facilmente. Por isso, querido, tenha mais cuidado. Cuidado com a maneira como você fala com a sua esposa. Sabe, você fala agressivamente, a maneira que você fala com seus filhos. Você magoa, você machuca. Lá atrás, nossos pais falavam, seu burro, faz isso, faz o que você falar para um filho hoje, chamar ele de burro, ele entra em crise. Ele fica deprimido. Depois você vai gastar com um psicólogo. Então toma cuidado. Toma cuidado da maneira que você se comporta, da maneira que você se relaciona com as pessoas. No trabalho, né? A gente é agressivo, fala alto, grita. A vida é muito frágil. A gente tem que aprender a lidar com os pais. Os pais vão chegando a uma certa idade, vão ficando mais velhos. E a gente, na hora da nossa correria, a gente acaba falando coisas que ofendem, acaba desligando o telefone, né, antes da hora. Aí eles ficam magoados, machucados e você nem percebeu isso. Às vezes as pessoas estão tendo algum comportamento com você que você nem entende o porquê, mas vai ver se lá atrás você não falou uma palavra, você não fez algo que machucou a alma delas. Quantas famílias dilaceradas, quantos relacionamentos que acabaram por falta de palavras adequadas, por palavras agressivas, por palavras ásperas. Querido, a vida é frágil. A alma é frágil, os sentimentos nossos são frágeis. Pequenas coisas, elas podem arruinar grandes instituições, grandes famílias. Palavras faladas de maneira errada. Se a gente não tem cuidado com a louça, porque a louça ela quebra, nós temos que ter esse mesmo cuidado com os nossos familiares. E se a gente tem cuidado com um copo de porcelana, com um prato de porcelana, com um copo de cristal, que vale alguns reaisinhos, como a gente não vai ter cuidado com uma vida humana que vale mais que o mundo inteiro? Não tem dinheiro no mundo que seja mais valioso que um ser humano. Então está na hora que nós tratarmos as pessoas com essa compreensão que pessoas são valiosas. Deus, olhando aqui para esse mundo, Ele vê os rios, os mares, as cachoeiras, todo o ouro, toda a prata, todos os diamantes, todo o recurso que esse mundo tem, e isso não muda nada. Para Deus não tem valor nenhum. Para Deus o que vale são seres humanos, são pessoas. E nós temos que valorizar aquilo que Deus está valorizando, querido. Valorize pessoas. Saiba lidar com pessoas. Às vezes a pessoa está agressiva, tudo bem, mas isso não te dá motivo para ser agressivo também. Não é porque uma pessoa é chata, você também vai se transformar num chato. Não é porque uma pessoa é estúpida, você também vai se transformar num estúpido. Não é porque uma pessoa é arrogante, mal educada, você também vai ser uma pessoa arrogante, mal educada. O que Jesus nos ensinou? Pagar o mal com o bem. Então não importa o quanto as pessoas te machuquem, você não tem o direito de machucá-las. Mas eu sou ser humano. Mas você é um filho de Deus, você é um discípulo de Cristo, você segue os ensinamentos dele.
E ele diz o que? Para nós pagarmos o mal com o bem. Nós temos que pagar o mal com o bem. Então, querido, seja mais educado no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus vizinhos. Ainda que as pessoas te tratem mal, tratem elas bem, porque é isso que Jesus nos ensinou. É tratarmos bem até os nossos inimigos. Primeira coisa, a vida é feita de coisas ordinárias, coisas comuns. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a vida é muito frágil. E nós temos que aprender a lidar com a alma das pessoas, nós temos que aprender a lidar com o sentimento das pessoas, nós temos que aprender a lidar com a dor das pessoas. Às vezes aquilo dói mais em um do que no outro. E quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para questionarmos? Tenha mais paciência com as pessoas. Tenha mais paciência com aqueles que tiram a sua paz. Não deixe as pessoas tirarem a sua paz. Pelo contrário, vença o ódio, a amargura, a inquietação dessa pessoa com a sua paz. Já ouviu aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Então, querido, trate as pessoas com mais delicadeza, com mais cuidado. As pessoas têm sentimentos e palavras dói mais que tapa. Provérbios diz que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada, com muros, com muralhas, com um grande exército, do que você reconquistar um coração machucado e ofendido. Tome muito cuidado com as suas palavras. Tome muito cuidado com o que você fala, porque palavra mata. As palavras matam. Matam sonhos, matam alegria. Seu filho está na casa berrando, gritando de alegria, você vai lá e dá uma dura, fala algo, ele fica quietinho, angustiado. Pare de pensar em você, pense mais no outro. Toda pessoa que tem uma reação raivosa contra você, muitas das vezes não é por causa de você, muitas das vezes é até por causa da sua paz, mas isso não te dá o direito de ficar com raiva dessa pessoa também. Oh, querido, o mundo está precisando de filhos da paz. O mundo está precisando de pessoas que realmente exerçam o Evangelho de Cristo, que amem o inimigo, que paguem o mal com o bem, que ajude o órfão necessitado. Mas indo aqui para encerrar, querido, indo aqui para o final, né? As horas estão voando. Então, indo aqui para o encerramento, para o último tópico. Se no primeiro a gente aprendeu que a vida é feita de coisas ordinárias, coisas comuns. Se no segundo ponto a gente aprendeu que a vida é feita de coisas simples, que a gente é muito frágil, na verdade, né? O segundo ponto é isso, a vida é muito frágil. A pessoa está viva hoje, amanhã morre. A gente não sabe quem vai estar vivo amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Quem tem essa garantia? Quantos aí estão morrendo por causa do coronavírus? E de outras doenças também, né? Parece até que ninguém morre mais de câncer, ninguém morre mais de AIDS, ninguém morre mais de depressão, ninguém mais... Não, querido, o mundo continua, as coisas continuam acontecendo, pessoas continuam morrendo. Então a vida é muito frágil, então tenha cuidado em lidar com a sua vida e com a vida dos outros. Mas a terceira coisa que a gente aprende aqui é que esse material chamado vida, chamado pessoas, apesar dele ser frágil, o que eu aprendo aqui nesse texto é que esse material ele é recuperável. Assim como um barro, dá para do mesmo barro que se desmanchou na mão do oleiro, ele pega aquele mesmo barro e faz um novo vaso. O que a gente aprende aqui com Deus, querido, é que nós somos seres recuperáveis. Não importa o nível que nós cheguemos, de podridão, de pecado, de doença, de angústia, de depressão, de sofrimento, não importa o nível que nós chegamos nesse abismo, nós servimos um Deus que não desiste de nós. Esse material ele é recuperável. O que eu quero que você entenda hoje é que o seu casamento tem jeito, é que a sua família tem jeito, é que o seu filho tem jeito,
Porque você olha para o seu casamento, você olha para o seu relacionamento, você olha para o seu filho, você olha para a sua vida financeira, você olha para a sua situação e você fala, não tem mais jeito. Não, eu estou falando para você aqui, tem jeito sim. Esse material é recuperável. Esse material é recuperável. Ele se estragou, dá para fazer de novo. Dá para fazer de novo. Salmo 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ter passado a noite inteira numa situação, mas de repente, Oséias capítulo 6 diz, ele fez a ferida, mas ele vai sarar tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e vai mudar a nossa situação. Pessoas são recuperáveis. Já estive muito dentro de presídio pregando, e às vezes para a sociedade, as pessoas que estão dentro de um presídio, elas são irrecuperáveis. Não, querido. Eu sou testemunha viva de pessoas e pessoas, dezenas, centenas de pessoas que foram transformadas, foram recuperadas, mesmo dentro de uma cadeia. Não tem ser humano que não tenha recuperação. Nós desistimos, Deus não desiste. Seu casamento tem jeito, suas finanças têm jeito, seus filhos têm jeito, sua esposa tem jeito, seus vizinhos têm jeito, tudo tem jeito. Tudo é possível ao que crê, você só precisa crer. Querido, olhe bem aqui para mim. Quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Eu estou entrando na sua casa através desse vídeo. Estou entrando na sua casa através desse vídeo. Para dizer para você, em nome do Deus que criou o universo, Criador do cosmos, para falar olhando nos seus olhos que tudo tem saída, tudo tem jeito sim, nada é definitivo, nada está perdido, nada ainda é o ponto final. Deus é o Deus que põe a vírgula e começa uma nova história. Não interessa a sua história, desça a vírgula para trás. Você não pode mudar nada do seu passado, mas se você crê nesse Deus, do Criador do cosmos, nesse Deus, Criador do universo, tudo na sua vida pode ser transformado. Uma nova história Deus tem para a sua vida. Só depende de você crer. Sua família tem jeito, seu filho tem jeito, seu marido tem jeito, sua esposa tem jeito, essa enfermidade tem cura, tudo tem jeito. Essa finança, querido, você está aí desesperado, Deus, no estralar de dedo, Ele muda tudo. Você está num dia apavorado, angustiado, você não vê saída nenhuma, de repente no outro dia Deus abre uma porta, acontece alguma coisa lá e você fica até envergonhado de ver o carinho, o amor que Deus tem para com a sua vida. Todos têm a mania de desistir, mas o nosso Deus não desiste de nós. Querido, e se eu estou falando aqui de pessoas, eu queria trazer agora para o singular e falar de você. Talvez você já desistiu de você. Você acha que você é fracassado, você acha que você é fracassada, você acha que nada na sua vida dá certo, você já vai de um emprego para outro, você não consegue dar um padrão melhor para sua família, você não consegue melhorar as coisas na sua casa, você vê como dono da casa e você vê sua casa desmoronando. Talvez você perdeu a esperança até em você, você perdeu até a fé em você. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem jeito. Não é só as pessoas ao seu redor, não é só a sua família, não é só o seu filho, a sua filha, a sua nora, o seu genro, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo que tem jeito. Não, eu estou falando que você também tem jeito. Você tem jeito. Você pode ser mudado. E sabe por que você acha que você não tem jeito? Porque a maioria das pessoas desistiu de você. Talvez você está me vendo aí, você é um filho que foi rejeitado pelo pai e pela mãe. Talvez você vai ver esse vídeo, ou está vendo esse vídeo, você é um viciado em drogas. Talvez você está vendo esse vídeo, você é um marido adúltero, uma mulher adúltera. E você já está
num pecado tão grande na sua vida, você já está num poço tão fundo que você fala, não tem mais como eu sair. As pessoas que conhecem você já jogaram a toalha para você, falar, você não muda mesmo, você não tem jeito mesmo, você é isso, você é aquilo. Querido, deixa eu falar, todos podem ter desistido de você, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste, creia nisso. Creia que há luz no fim do túnel, creia que há esperança quando tudo parece que se esvaiu, quando tudo parece que foi embora. Não, Deus, Ele é a resposta. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus veio para aliviar fado, Jesus veio para aliviar o cansado, Jesus veio para dar alegria ao abatido, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. No nome do Senhor do Universo, eu estou aqui para falar para você que tudo tem saída, que tudo tem jeito. E é por isso, querido, eu volto agora ao início, quando nós falamos o quê? De resiliência, que é a capacidade de superar crises, de superar desafios, de superar tempestades, de superar adversidades. Então não importa o que você está passando aí agora, em nome de Jesus, você vai superar essa situação. Em nome de Jesus, essa tristeza que você está sentindo aí, ela vai ser transformada em alegria, porque diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Essa situação não é para nos deprimir, essa situação não é para nos colocar para baixo, essa situação é para nós confiarmos mais em Deus, esperarmos mais em Deus, dependermos mais de Deus, buscarmos mais a Deus. Está triste? Vai orar, vai chorar na presença de Deus. Tenha esse propósito na sua vida. Como eu falei, crise revela, crise potencializa o que já tem dentro de nós. E aqui, meu querido, aqui tem fé, aqui tem confiança nesse Jesus que encarnou, que veio em forma de homem, que morreu, mas ressuscitou, está vivo. Cristo vive, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. A gente vive pelo que a gente crê, e eu creio que Jesus vive, eu creio que Jesus cuida de mim, eu creio que Jesus cuida da minha família, eu creio que Jesus cuida de você, nos detalhes. Está doendo? Fale para Jesus, conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Querido, às vezes você pode ter vergonha, às vezes você pode ficar constrangido de falar das suas mazelas, de falar das suas dores, de falar da sua culpa, de falar do seu medo para as pessoas, porque você fica preocupado com o que elas vão pensar de você. Mas deixa eu falar uma coisa para você, diante de Cristo você não precisa ter essa preocupação, porque Ele já te conhece, e é Ele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se é pecador, Ele fala, vem a mim. Se é adúltero, Ele fala, vem a mim. Se é homicida, Ele fala, vem a mim. Querido, vem a Ele. Está cansado, está oprimido, está sobrecarregado, está sem fé, está sem ânimo, está sem esperança. Você tem um remédio hoje, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tome esse remédio e a sua vida vai mudar. Não desista. Seu casamento tem jeito, seus filhos têm jeito, sua família tem jeito, suas finanças têm jeito. Nada é impossível ao que crê. Entenda que você só precisa crer.